Olá, pessoal do Papo de Mãe, aqui é a Fernanda Fernandes. E eu sou a Maria Cunha, e nós somos repórteres aqui do Papo de Mãe. E hoje nós iremos falar sobre educação alimentar e sobre o projeto Cozinhas e Infâncias, desenvolvido pelo Instituto Comida e Cultura. E para bater esse papo aqui com a gente, hoje estamos com a Ariela Doctors e Bela Gil. Olá, meninas, tudo bem? Prazer. Olá, tudo bom? Obrigada por receber a gente aqui. Olá! Então, meninas, eu vou pedir para vocês começarem se apresentando, por favor. Eu sou a Ariela, muito prazer, obrigada pelo convite. Eu faço a coordenação do Instituto Comida e Cultura, eu sou comunicadora, eu sou cozinheira e sou educadora também. E a gente juntas criou o Instituto Comida e Cultura, eu, Bela e mais 3 mulheres incríveis que não estão hoje aqui com a gente, mas que estão por trás do Instituto junto conosco. Olá, eu sou a Bela, eu sou chefe, culinarista, apresentadora, nutricionista, e eu estou muito feliz com esse projeto do Instituto. É um sonho que a gente tem em comum, que a gente está realizando, então é muito gratificante. E poder falar dele aqui também vai ser um prazer. Antes da gente começar falando do projeto em si, a gente queria que vocês apresentassem, falassem um pouco sobre o Instituto. Bom, o Instituto Comida e Cultura, ele é bem recente, é um instituto super novo, mas ele é digamos assim, uma consequência, um desmembramento do projeto Comida e Cultura, que a Ariela já tinha, que eu conheci, e ela me convidou para fazer parte, porque é uma causa que, na educação alimentar, é uma causa que, enfim, eu trabalho já há bastante tempo, está presente aí na minha jornada profissional e de ativista e de querer melhorar a alimentação do povo brasileiro. Então, a gente se juntou, nós 5 nos juntamos e criamos o Instituto com o objetivo, com o intuito de levar a educação alimentar para as escolas. E o projeto que a gente tem agora é o projeto Cozinhas e Infâncias, no qual a gente compartilha, a gente ensina educadores, é um curso de formação de educadores para que eles possam passar esse conhecimento para os alunos das escolas. E a gente hoje está trabalhando com 2 escolas em São Paulo, uma escola municipal, a EMEI Dona Leopoldina, e uma escola privada, a escola Camino School. E o projeto começou recentemente, tem 2 semanas, e está indo super bem, a gente está super feliz, e é esse o nosso objetivo. A gente plantou aí a sementinha e vamos ver no que vai dar. O objetivo do projeto é a gente conseguir, em algum momento, colocar a educação alimentar no currículo escolar, mas isso a gente sabe que leva tempo. Enquanto isso, a gente está trabalhando, fazendo esses cursos de formação, e para que também, em algum momento, a gente possa trabalhar presencialmente nas escolas, levando as crianças para a cozinha, tendo um lado mais prático também. Mas, por enquanto, é isso, e está lindo. A ideia do Instituto realmente é reconectar a criança, a gente tem esse lema, reconectar a criança ao alimento, fazendo um resgate da nossa história, da nossa biodiversidade, da nossa cultura brasileira. E nesse momento, principalmente, a gente acha que é muito importante, quando parece que está tudo destruído e tudo sendo desmontado, a gente valorizar o que é de fato brasileiro, que só assim a gente acredita que a gente possa ter uma soberania alimentar genuíno, Exatamente. E lembrando, a gente tem uma frase maravilhosa que eu esqueci de comentar, mas a Ari falou ali, eu lembrei, que é o nosso lema, é a criança como sujeito, o alimento como objeto e o Brasil como espaço. E acho que isso resume muito bem o que é o Comida e Cultura. Por que vocês acham que essa valorização da cultura em relação ao alimento, então esse alimento representar o Brasil, a alimentação dos brasileiros, é tão importante? O Brasil é um país de dimensões continentais, ele é gigantesco. Então, dependendo da região,
a gente tem ali uma biodiversidade importante que deve ser trazida à mesa, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, qual que é a dieta mais saudável, por exemplo, para uma população, para um povo, para um indivíduo até, né? Depende de onde ele vive, de onde ele mora, qual o território, o que tem ali perto dele, porque é importante a gente pensar nisso, né? Em diminuir as cadeias de produção e de distribuição dos alimentos, porque o que a gente escolhe para colocar no nosso prato impacta também no meio ambiente. Então, quanto menos transportes a gente utilizar, quanto mais a gente fomentar o comércio local, né, a gente preferir comprar de pequenos produtores, coisas mais artesanais do que comprar da indústria da alimentação, a gente vai estar ajudando a gente ter essa soberania alimentar que eu tinha comentado, e aí a gente vai também trazer para o prato a nossa cultura e ancestralidade, né? Quando a gente começa a resgatar receitas assim da vovó, receitas que eram feitas pela tia, que eram feitas, né, ou naquela região, pelas famílias tradicionais, a gente acaba trazendo essa cultura para dentro do nosso prato, né, para dentro da nossa casa. Vocês já falaram um pouco sobre os objetivos de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essa questão de levar para as crianças isso, porque vocês tomaram como ponto de partida levar esse assunto para as crianças e colocar no currículo de educação infantil, fundamental, em todo o Brasil. Ontem, inclusive, a gente estava terminando uma aula e a gente terminou, eu até falei para a Ari que, né, educação é a nossa resposta. Eu acho que a gente entendeu que, né, acho que a maneira mais efetiva da gente mudar uma percepção cultural do que é uma alimentação saudável através da educação, através da construção de hábitos alimentares que a gente entende como, né, saudável, e quando, obviamente, a gente fala em saudável, a gente fala de uma maneira muito mais global, muito mais integral, que é aquele alimento que faz bem, né, para o nosso corpo, né, para a saúde da criança, mas também precisa trazer benefícios para quem produz esse alimento e para o meio ambiente, porque hoje a gente, né, acho que é muito importante as crianças, a geração futura, entender que a gente também tem uma certa responsabilidade em relação ao nosso comportamento e como ele impacta, né, o meio ambiente, porque, enfim, sem esse planeta funcionando bem, a gente não sobrevive. Então, trazer isso para as crianças, eu acho que é um investimento para o futuro, né? E é a única maneira que a gente tem de construir hábitos saudáveis, como a gente sempre fala, é muito mais fácil a gente educar do que reeducar, né? Se a gente pega, enfim, um adulto que tem hábitos alimentares que não são considerados saudáveis, que ele próprio, né, queira mudar por questões, enfim, diversas, mas principalmente de saúde, é muito difícil. As pessoas, né, reclamam, poxa, nossa, quem me dera se eu tivesse crescido acostumado a comer vegetais, acostumados a comer salada, acostumados a comer comida saudável e não viciados em, né, ultraprocessados, em açúcar, em comida altamente processada e tudo mais. Então, eu acho que é essencial, né, a educação como ponto de partida para uma construção de uma boa alimentação, de uma base alimentar, né, de uma cultura alimentar saudável para a nossa população. E para isso, vocês colocaram um pouco que a criança precisa se conectar com o alimento. Então, como que vocês incentivam, como fazer essa criança se conectar e qual a importância disso? A gente parte do pressuposto que as crianças estão tão desconectadas mesmo, que elas às vezes não sabem de onde é que a comida vem. Então, elas olham para o leite, por exemplo, um leite de caixinha, e acha que o leite veio de dentro da caixinha. Não conecta, não sabe que tem uma vaca, que tem um lugar, que tem que tirar o leite, ou ela vê uma cenoura na bandejinha, não sabe que a cenoura foi plantada, né, na terra. Então, a gente está falando não só de pessoas que não têm acesso à informação, sei lá, mas a gente está falando de todas as pessoas, né? Então, por isso a gente acredita que não são só crianças de escola pública, por exemplo, que têm que ter acesso a esse entendimento. Todas as crianças de escola privada e de escolas públicas, porque só quando todos nós entendermos
todo o processo do alimento, né, da onde que ele vem, como é que ele chega na nossa casa, o que que a gente pode estar fazendo com ele de uma maneira saudável, né, como é que a gente pode estar cozinhando mesmo. Então, isso traz autonomia para a criança também, né? Ela pode, uma pessoa que sabe cozinhar pode ir para qualquer lugar que ela não vai morrer de fome, né? Ela vai saber fazer uma comida na panela e vai conseguir sobreviver. E saber também o que acontece com o que a gente descarta, né? Porque isso também não é falado em nenhum momento e é uma questão de educação, né? Eu, por exemplo, eu mesma não tinha o hábito de compostar, nem, né? Alguns anos atrás eu já comecei a separar, né? Como todo mundo, aqui no Brasil a maioria, aqui em São Paulo pelo menos, reciclável, não reciclável, tal, mas ainda continuava colocando as coisas num saco dentro do lixo e colocava para fora da minha casa, né? E aí costumo dizer sempre para as crianças assim, bom, então que a gente vai fazer com esse lixo? Ah, põe no saquinho e põe para fora. E aí eu pergunto para eles, mas para fora de onde? A gente não mora todo mundo dentro do mesmo planeta? Para onde está indo isso, né? Porque não é... Ele não simplesmente desaparece esse lixo, né? Ele vai provavelmente para um lixão a céu aberto, ele vai começar a causar um monte de problemas, que são a emissão desses gases que estão agora trazendo aquecimento global. Então, na verdade, a gente tenta mostrar para as crianças todo esse caminho para entender como é que as coisas estão absolutamente conectadas. O alimento, quando a Bela falou assim, que a criança é nosso sujeito e o alimento é o nosso objeto, porque é por meio do alimento, de aprender a cozinhar, que a gente consegue trazer todas essas conexões, né, que eu estou colocando aqui. Então, o jeito que a gente entendeu de levar toda essa consciência, trazer liberdade, trazer autonomia, e aí também criar novas habilidades, que são essas tais socioemocionais, né, que a gente está tentando levar para as escolas e tal, tudo isso pode ser feito cozinhando, né, de uma forma prática dentro da cozinha. Isso encanta as crianças, né? Não é você ficar falando, eu não vou fazer esse discurso que eu estou fazendo aqui para vocês para uma criança, porque ela vai, nos primeiros 10 segundos, ela vai desligar e não vai querer mais ouvir. Agora, se a gente for fazer um bolo junto, se a gente for fazer um refogado, se a gente for tirar a cenoura da horta e começar a descascar e etc., isso é por meio da experiência em si, ela aprende, né? Ela absorve, né? As crianças são muito esponjas, né? Elas absorvem o que por meio do fazer. E para vocês levarem isso para as crianças, vocês primeiro estão chegando nos educadores, né? Fazendo cursos de formação de educadores. Como que foi esse pensamento de vocês? Como foi a ideia de montar esse curso? Como vocês estão trabalhando com esses educadores? No dia 14 agora de fevereiro, vocês fizeram o primeiro encontro presencial. Queria que vocês contassem um pouquinho também de como foi esse dia. Inicialmente, a gente tinha a ideia de fazer um curso 100% presencial nas escolas, mas também, com a pandemia, a gente entendeu que, de repente, uma versão híbrida fosse mais eficaz, né, nesse processo, e também seria um jeito da gente atingir mais escolas e, consequentemente, mais crianças. Então, a gente migrou, a gente estava inicialmente só na teoria, na concepção do projeto, pensando em ir fisicamente às escolas e dar as aulas diretamente para as crianças. Depois que a gente resolveu fazer essa maneira mais híbrida, no online e no presencial, a gente abrangeu o projeto, apesar de que agora a gente está trabalhando só com 2 escolas. O objetivo é realmente a gente alcançar o Brasil inteiro com um curso online, e aí a gente decidiu fazer um curso de formação de educadores, porque a gente acha que a escola teria mais autonomia, né? Uma vez que a gente passasse esse conhecimento para os professores e todos os educadores envolvidos no processo alimentar, ou todos que queiram se envolver no processo alimentar da instituição, da escola, das crianças e tal, como merendeiras, enfim, diretores, todos que trabalham na escola, a gente resolveu passar o conhecimento para os educadores,
para eles terem mais autonomia na hora de converter isso para as crianças. Então, seria o nosso objetivo, né, como projeto, é estar presente, fazer uma formação de 2 anos, né, com os educadores, e eles possam absorver isso e inserir na sua sala de aula, independente da disciplina que ele ensina. Pode ser professor de matemática, pode ser de geografia, pode ser de português, de biologia, enfim. E inserir isso, a educação alimentar, né, na sala de aula, no currículo dele, no que ele vai passar para as crianças, e passar da maneira que ele acha mais confortável, enfim, melhor para todo mundo. Quando começou a pandemia, a gente estava numa escola, né, de São Paulo, fazendo presencial com algumas crianças, né, do ensino infantil e fundamental, e aí, com a pandemia, a gente teve que parar. Então, aí veio essa ideia que a Bela falou, da gente trabalhar mais online, e como a gente queria expandir e multiplicar, a gente ficou pensando, nossa, como é que a gente vai fazer? Porque é tipo, quem vem antes, o ovo ou a galinha, né? Porque é uma matéria que a gente tem uma metodologia para ministrar, mas, ao mesmo tempo, ela não existe nas escolas, não está nem dentro dos currículos e também não é nenhuma eletiva, como a Bela sempre costuma falar, né? Tem artes, tem música, tem sei lá, dança, tem várias outras matérias artísticas, e a culinária não tem, né? E a culinária é um tipo de arte, né? Uma coisa que a Bela sempre fala e que eu concordo bastante com isso. Então, ela não é nenhuma eletiva, não está dentro dos currículos, como é que a gente faz? E não tem pessoas formadas para dar esse tipo de aula também, né? Então, foi daí que veio a ideia da formação de educadores, e aí a gente ia entrando dentro. O sonho podem ser, como ela disse, professores de várias matérias que aprendam e sejam sensibilizados por essa temática, que a gente acha que, inclusive, é importante até para a vida pessoal e para a transformação real da sociedade, mas a gente almeja, ao fim do processo, ou daqui a uns anos, né, a gente tem feito um monitoramento do próprio projeto, né, junto com o Instituto de Estudos Avançados da USP, a Faculdade de Saúde Pública da USP, e então a gente quer provar com dados reais que a gente consegue resultados satisfatórios, né, com a inserção desse tema da alimentação, assim, dessa maneira, aprendendo a cozinhar dentro dos currículos. Então, quem sabe um dia vira uma política pública mesmo e entra em todas as escolas do Brasil, assim como existe as outras matérias que a gente já conhece faz tempo. Então, é uma matéria que pode permear o currículo de várias maneiras, né? É uma matéria multidisciplinar, como a gente costuma falar. E para falar de alimentação, são tantas as nuances e são tantos os atores envolvidos que realmente é uma coisa que tem que ser feita intersetorialmente, não dá para você simplesmente aprender a cozinhar. Se você não entender de onde que vem esse alimento que você está cozinhando, você vai comprar qualquer negócio em qualquer lugar, e aí você não está ajudando nessa cadeia geral. Ou se você for cozinhar e jogar todos os restos fora, desse fora que não existe, você também não está ajudando nessa cadeia. Então, realmente, é um entendimento em cadeia, global, holístico, né, que precisa acontecer em todas as instâncias. Então, é uma coisa bem singela, né, que a gente deseja. É isso que eu ia perguntar um pouco também, qual é a expectativa de vocês? Bom, primeiro, ela foi atingida nesse primeiro encontro? E qual é a expectativa para os próximos encontros? Esse primeiro encontro, na realidade, é o projeto que a Bela comentou, Cozinhas e Infâncias, dentro do Instituto Comida e Cultura. Então, esse primeiro momento, esse primeiro semestre de 22, a gente está trabalhando no que a gente chama internamente de balão de ensaio. Então, ele, na verdade, é uma espécie de balão de ensaio do projeto maior Cozinhas e Infâncias, que a intenção é entrar em muito mais escolas. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com 2 escolas, que ela comentou, uma pública e uma privada, e aí esse encontro presencial aconteceu no dia 14, foi na EMEI Dona Leopoldina, foi bastante inspirador, a gente teve a presença não só dos educadores das 2 escolas e dos coordenadores, gestores, mas também dos nossos, fisicamente e também virtualmente dos nossos conselheiros, que são pessoas muito atuantes, né, dentro do universo da alimentação e que estão dando muita força para o projeto. Tinha a professora
da Faculdade de Saúde Pública também presente, então foi um encontro bastante inspirador. Tinha as comidas deliciosas do Camélio Dodô também, da Bela, que foi super bacana da gente estar levando para essas pessoas, né, uma coisa mais palpável, real do alimento em si. E a intenção é que a gente vai ter 18 encontros virtuais com esses mesmos educadores, né? A gente tem 45 educadores inscritos nesse primeiro curso, e a ideia é co-construir junto com eles. A gente tem uma metodologia, mas a gente quer validar todos os nossos conteúdos junto com eles nesse primeiro momento e depois fazer essa formação mais abrangente com mais educadores. Além desses encontros virtuais, a gente vai ter mais 3 encontros presenciais, onde a ideia é colocar a mão na massa, então eles também aprenderem a cozinhar, ou quem já cozinha, trocar mesmo, né, dentro da cozinha e colocando as mãos no alimento para poder levar isso depois para as crianças, né? Como foi essa recepção dos professores de primeiro momento? O que vocês sentiram? Que foi uma recepção positiva ou eles também ficaram assim, não concordo? Como vocês sentiram isso? Não sei se a gente teve a coincidência de estar com 2 escolas que são também muito preocupadas com esse tema da alimentação, mas a recepção foi muito boa, foi maravilhosa. Acredito, pelo menos em relação às minhas expectativas, melhor do que eu esperava. Eu fiquei super surpresa com a vontade, né, dos educadores de se aprofundar nesse tema, que eu acho que a Ari até comentou, porque, obviamente, né, um curso de formação de educadores para eles passarem para as crianças, porém, eles vão levar muito desse conhecimento para a vida deles, né? Muitos já, né, se interessaram em ter uma alimentação mais saudável. Na última aula, né, pessoas perguntando como ter uma alimentação mais saudável em relação a essa oferta, né, de produtos ultraprocessados que temos e tudo mais. Então, a gente vê uma vontade, né, genuína, assim, de cada indivíduo, de cada um dos educadores em melhorar e se aprofundar no tema da alimentação. E eu acho que essa paixão, né, quando eles são mordidinhos assim por pelo bichinho da curiosidade, né, de poxa, como é que a gente faz para sabe, melhorar a alimentação de todo mundo, quero melhorar a minha, quero melhorar a do próximo, porque a gente vê, né, os efeitos, eles são visíveis, eles são palpáveis, eles são sensoriais, você se sente melhor quando você muda a sua alimentação. E eu acho que essa paixão move, né, os educadores a passar isso de uma maneira muito mais entusiástica, né, para as crianças e, enfim, para os alunos. Então, eu senti que a recepção foi muito boa e eu espero que, né, a gente encontre essa abertura em outras escolas que a gente enfim, se conectar no futuro, mas tem sido muito legal. Então, meninas, é basicamente isso. Só queria perguntar se vocês querem falar uma mensagem final para as pessoas, encorajar todo mundo aqui do Papo de Mãe que está lendo essa matéria, que está assistindo esse vídeo, a se alimentar melhor. Então, a palavra é de vocês. Acho que é uma ação, como eu falei antes, é uma ação conjunta, né? O Instituto, ele está querendo entrar nas escolas, porque é a instituição maior que a gente tem e que chega realmente a mais crianças no Brasil inteiro, né? Mas de nada vai adiantar tudo isso se a gente não tiver a colaboração, o entendimento por parte dos outros atores envolvidos no desenvolvimento integral da criança, né? Então, isso quer dizer os avós, os pais, os tios, as mães, os irmãos, enfim, todo mundo tem que estar junto nessa mesma vibração, né? Então, para isso, o Instituto pensa
em chegar também, né, nesses outros atores, e vocês são um veículo importante para a gente chegar, né, nas mães, e afinal a gente está no papo de mãe. Então eu convido a todas e todos a conhecerem o Instituto, a seguirem o nosso canal no Instagram, que é @Instituto Comida e Cultura, tem o site também, comidaecultura.org, e vir junto com a gente nessa luta. Acho que a Ari falou belamente sobre tudo, fez um convite maravilhoso para as mães, que eu sempre falo, né? Quando a gente tem 2 momentos na vida que a gente se liga assim e muda a alimentação, ou se a gente acha, né, que precisa. É quando a gente ou fica doente ou quando vira mãe. Né, é impressionante, mas a gente quer educar as crianças para que isso seja, né, algo natural desde pequenininho, não tenha que fazer essa reviravolta inteira na despensa, na cozinha, nas panelas, enfim, na casa inteira. Eu queria fazer só um convite final para as pessoas, né, conhecerem o Instituto, porque eu acho que a gente falou aqui de uma maneira super breve, a gente tem, né, pessoas, colaboradores, conselheiros maravilhosos, o Instituto passa uma mensagem muito bacana em relação à alimentação, então quem quiser conhecer pode conhecer, quem quiser colaborar pode colaborar, porque a gente também precisa, né, de recursos para a gente se manter, para a gente poder levar o projeto para mais escolas. Então, também, quem puder espalhar a existência, né, do nosso projeto, do nosso instituto, né, apresentar a outras escolas, eu acho que é super bem-vindo. Então, esse convite que eu faço a quem se interessar e, né, quem foi tocado aí no coração e na barriga, porque, né, a gente fala também de comida.